Bom, vou iniciar agora a gravação. Tudo bem, Pietro? Vou iniciar a gravação aí da nossa revisão. Estão vendo aí? Sim. Sim. Ótimo. Ok. Então, hoje nós vamos fazer aí uma pequena revisão. Vai ser um quiz, são algumas perguntinhas referente ao conteúdo do segundo bimestre. Vamos ver quem prestou atenção, quem aprendeu e quem ficou aí com dúvidas para a gente tentar tirar, ok? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço é denominado matéria, substância, mistura ou atmosfera? Substância? Substância? Não, espera. Eu acho que é matéria. Matéria? Matéria. Por que vocês acham que é matéria? Sei lá, esse nome me soa familiar. Eu acho que é realmente matéria. Quem Mas mais acha alguma coisa? Hoje eu vou precisar que vocês falem para ver o chat aqui nesse formato de exibição. Luíde, o que você acha? Matéria, substância, mistura? Matéria. Matéria? De alguma coisa Se eu consigo ver alguma aqui. coisa. Não lembro o quê. Cadê aqui o chat? Aqui, quem escreveu aqui no chat? Ana Luísa, acho que é matéria. Quem mais acha que é matéria? Da participação de todos. Isabelle também, Anabelle. Ok. Então, realmente, tudo aquilo, né, que tem massa e ocupa um lugar no espaço, nós chamamos de matéria. Isso mesmo, né? E a matéria, ela é composta por aqui, ó, substâncias, né? Então, aqui, ó, a resposta matéria. Então, ela é composta por substância. E quando a gente pega duas substâncias diferentes, né, e coloca em algum lugar, nós temos uma mistura, certo? A atmosfera, ela é um exemplo de matéria, né, composta aí por uma substância e que é uma mistura. Puxa vida, né? Quanta coisa numa pergunta só. Quais os tipos de substâncias que a gente conhece? Ela é simples e homogênea. Ela é simples, ela é composta e heterogênea. Opa! Resposta aparecendo aqui. Safadinha. Ela é homogênea e heterogênea ou ela é simples e composta? Simples e composta. Simples e composta, né? Porque eu já mostrei sem querer. Por que substância ela é simples e composta e não homogênea e heterogênea? Porque a homogênea e heterogênea é de mistura. Exatamente. Quando eu estou falando de substância, quando eu falo de simples e composta, eu estou falando da composição dessa substância. Ela é uma substância simples quando ela é formada pelo mesmo elemento. Por exemplo, o gás hidrogênio, ele é formado por 2 átomos de hidrogênio, certo? Se ele é formado por 2 átomos de hidrogênio, né? Essa molécula de 2 átomos de hidrogênio, você juntando, você vai ter uma substância, certo? E é uma substância simples,
Tá? Por quê? Porque eu só tenho nela elementos de hidrogênio, ok? A água, eu tenho o elemento hidrogênio, tenho o elemento oxigênio. Então, nesse caso, eu tenho o quê? Uma substância composta. Tudo bem? Então, ficou Tudo bem. entendido a diferença entre substância simples e substância composta? Ok? Sim. O pessoal que está respondendo no chat pode ir respondendo por aí, por gentileza, tá? Ok. Quais tipos de mistura e quantas fases possuem? Mais para cá. Mais para cima. Então, quais os tipos de mistura, quantas fases possuem? Ô, Pro, você Eu pode acho que é ler. D. Eu acho que é a última. Eu A acho que é a última? última. Homogênea, uma Isso. fase, e heterogênea, duas ou mais fases? Ô, Pro, você Sim. pode me explicar de novo do simples e composto? Simples e composto? Sim. Substância simples é quando eu tenho somente um elemento. Por exemplo, o gás hidrogênio. Ele é formado somente pelo elemento de hidrogênio, tá? Gás oxigênio é formado somente pelo elemento químico oxigênio. Tudo bem? Entendeu? Composto, quando eu tenho mais de um elemento. Por exemplo, água, eu tenho hidrogênio e oxigênio. Então, é uma substância composta. Gás carbônico, carbono e oxigênio, também é uma substância composta, entendeu? Ficou claro agora, Luigi? Entendeu? Ok. Então, todos responderam aí que é a última. Então, vamos ver qual é? Muito bem, né? Então, tipos de mistura. Homogênea. Se eu pegar, por exemplo, água, adicionar ali uma colherinha de corante vermelho e vou misturar. Essa mistura, ela vai ser homogênea ou vai ser heterogênea? Homogênea. Homogênea? Homogênea, né? Porque a água vai ficar colorida, mas eu sei que ele tem água e corante. Quantas fases eu consigo perceber ali? Uma. Uma. Uma única fase. Por isso é uma substância, uma mistura homogênea. Agora, se eu pegar, colocar areia e colocar, né, nessa substância, né, eu coloquei a mistura aí de água com corante. Se eu adicionar areia aí e misturar, né, esperar um pouquinho, eu vou conseguir perceber mais de uma fase? Sim. Sim. Eu vou perceber quantas A mesma- fases? Duas. Duas. Por Mesma quê? coisa com água e óleo. Exatamente. A água, ela consegue se misturar com a areia? Ela consegue Não. areia? Não. Não. A mesma coisa se eu adicionar aí um prego. Vou conseguir dissolver o prego na água? Não. 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 Em quantas fases eu vou ter, então? Duas. Duas. Presta atenção. A água, a areia, agora eu adicionei um prego. Quantas fases eu tenho? Ah, 3. Três. Três. Lembrem-se que eu estou usando a mesma mistura, eu ainda não troquei de mistura. Então, eu tenho 3 fases, entenderam? E se eu resolver ainda adicionar óleo e misturar, Aí. quantas fases eu Quatro. terei? 4. Por quê? Vai ter a água, a areia, o prego e o óleo. Por quê? Nenhuma dessas substâncias se misturam. A única substância que se mistura é a água com o corante vermelho, certo? Vamos lá. Certo. Continuando. Quais métodos são utilizados para separar misturas homogêneas? Por exemplo, eu tenho um copo com água e sal dissolvido, certo? É uma mistura homogênea, não é? Sim.
Sim. Sim. Como que eu faço para separar essa mistura? Existem duas maneiras para eu conseguir separar essa mistura. É por Eu acho que é evaporação destilação e fracionada, levigação e decantação, evaporação e destilação simples ou filtração e catação. C. C? C. Quem mais acha que é C? Eu sei. Quem mais? O pessoal do chat não está participando. Caraca. Evaporação e Muito bom. Vamos ver então qual é a resposta. C. Então, dependendo do que eu quero separar, do que eu quero como resultado final, eu vou usar um tipo diferente. Por exemplo, se eu quero o resultado final, que eu quero obter o sal, eu vou utilizar aqui, ó, o processo de evaporação. É por esse método que se separa o sal nas regiões de salinas, onde tem a produção do sal de cozinha que a gente usa em casa, tá? Então, é pelo processo aqui de evaporação. Cadê meu mouse? Aqui. Então, evaporação. No método de destilação simples, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha água com sal, vou colocar num recipiente, certo? Vou acoplar, vou ligar neste recipiente outro equipamento chamado condensador, vou ligar o fogo. Então, o recipiente onde está, ele vai começar, a água vai ferver e vai começar a sair um vapor. Esse vapor é o vapor d'água. Vai passar por dentro do condensador, ele vai resfriar esse vaporzinho e lá na pontinha vai começar a água. Então, é uma maneira de eu separar a água do sal. Quando terminar todo o processo de destilação, no fundo do vidro que estava lá com a água fervendo, vai ficar o sal. E no copinho que eu pus lá na pontinha do condensador, eu vou ter a água pura, né? A água destilada. Eu posso até tomar e eu vou perceber que ela não tem gosto de sal. Por quê? Porque eu consegui separar os dois. Tudo bem? Próximo. Quais são os métodos utilizados para separar os diversos tipos de misturas heterogêneas sólidas? Porque eu tenho mistura heterogênea líquida, uma sólida, e tenho a sólida com líquido. No caso aqui, são só as misturas heterogêneas sólidas. Então, quais os métodos eu vou utilizar? Peneiração, filtração, evaporação, catação, destilação, levigação, ventilação, decantação, extração, peneiração, catação, ventilação. Qual delas será a correta? Eu quero que a turma do chat também participe. Ana Carolina. A D, letra D. Catação, Ana Luísa, ventilação. D. Peneiração, catação e ventilação. Certo. Isabelle, D. Pietro, D. João, D. Stephanie, D. Letícia. D. Luíde. D. Matheus. D. Então, vamos ver qual é a alternativa correta. Alternativa, opa, D, muito bom. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um bolo, né? Como eu quero tirar os pedacinhos grandes que tem no açúcar, ou pode ser que tenham pedacinhos, ou pedacinho de palha no trigo, o que eu vou fazer? Vou pôr ele ali na peneira e vou peneirar. Mesmo com areia. Quando eu quero separar os grãos que são maiores dos grãos menores, para separar a areia grossa e a areia fina, eu vou passar essa areia pela peneira, certo? Processo aí de catação. Por exemplo, eu ganhei um saco de feijão, né? De uma pessoa que plantou, colheu e trouxe para mim. Só que no meio ali tem pedrinhas de, né, pedacinho de terra, tem
bichinho mortinho, tem folhinha. Então, eu preciso separar o feijão dessas impurezas. Eu vou fazer isso pelo processo de catação. Destilação. Isso é bastante comum quando a gente vai separar o café das folhinhas. Então, eles pegam o galho do café, eles vão tirar a frutinha por frutinha. Eles pegam lá e puxam. Então, quando eles puxam, vem folha, vem lasquinha de madeira, vem tudo ali, né? Casquinha da árvore. E aí, como é que eles fazem para separar? Eles vão põem numa peneira, vão chacoalhando e jogando para cima. Quando eles fazem isso, as folhas que são mais leves vão voando, então elas vão caindo para fora. Eu consigo separar os grãos do café das folhas aí do cafeeiro, ok? Então, são esses 3 processos aí de mistura heterogênea. Bom? Qual a função da ETA? Alguém lembra o que é ETA? Não. Eu lembro, Pro, mas não. Você lembra, mas você não lembra. Nossa, eu não lembro. Eu lembro, mas Não. não sei explicar. É o centro de hidratação da água. Exatamente. Muito bom, Luigi. Não é centro de hidratação, é estação de tratamento de água. Então, ó, o E de estação, o T, tratamento, e A de água, estação de tratamento de água. Qual é a função da estação de tratamento de água? Tratar água para o consumo animal, tratar água para o consumo vegetal, tratar água para devolver ao rio ou tratar água para o consumo humano? Para o consumo humano. Tratar água para o consumo humano. Então, como é que funciona aí a estação de tratamento de água? Ele vai captar a água lá no rio, essa água vai passar por uma série de grades para retirada de impurezas grandes, depois ele vai passar por vários tanques. No primeiro ele vai receber aí cloro, depois ele vai receber sulfato de alumínio, né? E assim ele vai retirando as impurezas. Depois ele vai por um outro processo, um outro tanque, que se chama aí flocação e decantação. Então, na flocação, depois que ele recebeu o sulfato de alumínio, ele vai ficar girando e o sulfato de alumínio vai fazer com que todos os floquinhos pequenininhos, microscópios de impureza, eles vão se juntando e vão formando floquinhos. No de decantação, esses floquinhos, eles vão decantar e vão para o fundo. E aí vai sobrar em cima a água limpa. E lá no final do processo ainda vai ser adicionado flúor e mais um pouco de cloro para livrar essa água aí de micro-organismos, né? Se for necessário, vai receber também ou uma base ou um ácido para regular o pH dessa água até que ela possa ser distribuída para o nosso consumo, ok? Qual é a função da ETE? O que significa ETE? Estação de tratamento de esgoto. Exatamente. ETA, estação de tratamento de água. ETE, estação de tratamento de esgoto. Ok? Qual é a função? Reciclagem de lixo e reutilizar. Tratar a água para o consumo humano. Tratar o esgoto para devolver ao rio e reutilizar. Tratar a água para os peixes. Tratar do esgoto para devolver ao rio e reutilizar. Fala só qual que é a alternativa que fica mais fácil. C. O pessoal do chat. C. Participação do programa de televisão. Letra C. C, muito bom. Então, quando a gente faz o tratamento de esgoto, essa água, que ela vai ser limpa, ela vai ser tratada, ela fica em condições de ser devolvida ao rio. Porém, ela não pode ser utilizada para enviar para a estação de tratamento de água. Por quê? Realmente, nessa água que vem do esgoto,
ela não recebe só esgoto doméstico, ela recebe também esgoto industrial. E muitas vezes no esgoto industrial, ele tem resíduos de metais pesados. E não é muito fácil de retirar esses metais pesados da água. Então, pode comprometer a saúde humana. Então, mas ela fica em condições para voltar para o rio, né? Porque no rio, ela acaba devolvendo uma determinada quantidade de oxigênio, permitindo que as plantas e os peixes que vivem ali, eles consigam fazer com que aquela água, ela se torne uma água potável não, mas uma água limpa, para depois ser reutilizada no tratamento na estação de tratamento de água, tá? Vocês viram que eu coloquei aí também e reutilizar. Por que reutilizar? Ela pode ser, essa água, ela também pode ser utilizada como água de reuso para lavar calçada, lavar a rua depois da feira, né? Ela pode ser utilizada para molhar as plantas de prédio, por exemplo, molhar o jardim. Para isso, ela pode ser utilizada, tá? Ela pode ser utilizada para lavar carro, né? Nos lava-rápidos, né? Então, ela pode ser utilizada para várias coisas, porém, não pode ser utilizada para banho, não pode ser utilizada para beber, né? Para isso, ela não pode ser utilizada, ok? Então, alternativa C. Qual o significado dos 5 R's? Vamos lá. A, reabastecer, reciclar, repensar, revender e reutilizar. B, reciclar, reutilizar, repensar, reduzir, recusar. C, revender, repensar, reduzir, reabastecer e recusar. D, reciclar, reutilizar, repensar, revender e reutilizar. Qual a alternativa correta? B. B, C ou D? B? B. Eu acho que é B. Pessoal do chat? Muito bom. B. Alternativa aí, então. Eu acho que é a B. Alternativa B, muito bem, né? Por quê? Dentro dos 5 R's, reabastecer não tem nada a ver, né? Revender também não. Então, reciclar, reutilizar, repensar, reduzir, recusar. Como é que a gente pensa, então, nesses 5 R's? Então, vamos lá. Repensar. Quando eu vou comprar um produto, ou quando eu vou produzir, quando eu vou fabricar, eu preciso repensar. O meu produto, ele realmente precisa de 2 embalagens de plástico? Ou eu posso utilizar apenas uma única embalagem e de um material ainda que ao invés de ser o plástico, outro material que seja mais facilmente degradado pelo ambiente? Então, é uma questão. Em vez de eu colocar no meu refrigerante, na garrafa PET, não seria melhor eu utilizar a garrafa de vidro? Né? Por quê? Se eu utilizar a garrafa de vidro, olha só, eu repensei o meu produto, a garrafa de vidro pode ser reutilizada, certo? Com isso, eu vou conseguir também fazer o quê? Reduzir o meu custo, vou reduzir o custo do meu produto e vou ainda reduzir, sabe o quê? Quantidade de lixo. Então, olha só quanta coisa eu consigo fazer utilizando aí, ó, 3 R's. Reutilizei e reduzi. Para nós consumidores, né? Podemos recusar a garrafa PET e comprar só o refrigerante que vem na garrafa de vidro. Então, olha só, juntando aí nos 3 R's, opa, mais um R, certo? E reciclar. Meu produto não dá para ser colocado no vidro. Tem que ser na embalagem de plástico, né? Porque vai passar por uma série de coisas, né? Ou, por exemplo, na latinha de metal. Tá? O que eu vou fazer, então, com esse material?
Ou eu vou reciclar, vou recolher, vou juntar uma quantidade de latinhas, uma quantidade de plástico, levo para o depósito, né, de reciclagem que recolhe esse material volta para a indústria e na indústria eles vão derreter aquele plástico, vão amassar, vão derreter aquela latinha e dele vai sair o quê? Uma nova embalagem, tá? Que pode ser uma sacolinha de plástico, pode virar tampinha da garrafa, pode virar uma outra coisa. Então, isso é o sentido de reciclar, ok? A minha garrafa PET, por exemplo, eu poderia fazer com ela uma obra de arte? Sim, eu posso fazer ela virar um vasinho para planta. Eu posso simplesmente, comprei uma garrafinha, continuo utilizando ela, colocando água para levar para cá e para lá. Eu posso fazer com que ela vire uma tacinha de sobremesa, né? Um pote decorativo, eu posso fazer com que ela vire várias coisas. Sacolinha de plástico, por exemplo. Sacolinha de plástico pode virar tapete. Sabiam disso? Eu tenho um tapete aqui de plástico. Eu vou mostrar para vocês. Se a gente estivesse na sala de aula, eu ia levar vários objetos para vocês de reciclagem, mas como não dá, olha só. Isso daqui é um tapete todo colorido. A cor desse daqui é uma sacolinha plástica. Ele é todinho feito de sacolinha plástica. Minha mãe que fez, né? A minha mãe já tem esse conceito de reciclagem há muitos e muitos anos. Desde que eu era criança, ela já tinha esses conceitos. Para fazer um bolo, são necessários diversos ingredientes, certo? Ovo, trigo, leite, açúcar, fermento, amor, né? Que tipo de transformação ocorre depois que eu misturei tudo, botei meu bolo no forno, assei? Transformação homogênea. Transformação nuclear, transformação química, transformação física, transformação alimentar. Transformação química. Transformação química, muito bom. Uma mulher, vamos colocar euzinha. Comprei um tecido lindo, maravilhoso, levei na costureira para fazer uma blusa. Depois que a minha blusa está linda e pronta, o que eu posso dizer que aconteceu com o meu tecido? Foi uma transformação física, química, nuclear ou elementar? Física? Física, muito bom. Transformação física. Ó, conseguimos chegar ao final da nossa revisão. Para aqui a... Agora é uma transformação química ou física? Bom, vou parar aqui a gravação.